minoria, tinham 2 deputados só no parlamento eleitos. O medo da reação popular fez com que eles mandassem o imperador e a família para o exílio durante a noite, para que o povo não percebesse, porque senão haveria uma reação muito forte, né? O próprio Conde d'Eu tinha proposto ao imperador de ir para Minas e de lá partir para a reação, para a resistência, né? E que seria fácil. Mas Dom Pedro II, como um pai de família, não gostaria não quis o derramamento de sangue, né, da sua família brasileira, né? Então ele preferiu partir. Ele não quis resistir, né? Exatamente, ele queria evitar de toda maneira uma revolução que houvesse derramamento de sangue de brasileiros, né? Quer dizer, não houve uma participação popular. Não, não houve uma participação popular nenhuma. Os livros de história do Antônio apontam 3 causas principais da queda da monarquia, né? As questões religiosa, militar e escravagista. Não teria sido a libertação dos escravos, na opinião de Dom Antônio, a principal causa da queda de Dom Pedro II? Ou seja, contrariou os interesses das oligarquias? Eu não acredito que tenha sido realmente a abolição da escravatura. Pode ter sido oficialmente, né? Não há dúvida que houve um certo prejuízo, mas foi um pequeno prejuízo, porque os escravos ainda cativos eram poucos no país. Os grandes proprietários já estavam preparados, já estavam se preparando, contratando gente para trabalhar, mão de obra paga, né? Enfim, o número de escravos já era bem pequeno, né? Isso talvez afetou um pouco economicamente, porque foi feito antes da safra, né, da colheita, né? Mas eu acredito que eles teriam feito esse golpe de qualquer maneira. Tanto que o golpe foi uma minoria, não foi uma maioria. Eles não tinham o apoio geral da nação. Mas foi uma coisa muito articulada, né? Foi trabalhado por um grupo de republicanos e com o Floriano Lopes, que fez que deu esse golpe e depois segurou o país a fio de espada mesmo. Ele mandou executar muitos monarquistas, né? Já visto em Santa Catarina, né? A maneira como foram passados a fio de espadas os inimigos políticos, né? Então, esse golpe seria um golpe que talvez tivesse acontecido independente da abolição dos escravos, né? Agora, hoje, inclusive, dizem que a escravatura foi graças à monarquia, né? Mas é o contrário, associam a escravatura à monarquia. Exatamente. A abolição ajudou no sentido que certas propriedades, certos grandes proprietários ficaram em dificuldades e aí não se sentiram em condições de apoiar o imperador, né? A monarquia. Eles queriam ser indenizados, é isso? Eu não sei se queriam ser indenizados ou não, acho que foi na época que foi feita, né? Foi na época pouco antes da colheita, né? Mas teria que ter sido feito. Eu acho que a princesa Isabel teve toda a razão. Eu acho que a liberdade de uma raça ou de um povo não há preço, né? É fundamental. Eu acho que na realidade é preciso que fique claro que não era a monarquia que era escravagista. Existia um sistema na época e Dom Pedro II, como democrata, teria que aceitar, né, o que o parlamento regia, correto? É verdade. Agora, a princesa Isabel, nisso ela teve um papel decisivo, né? Ela trabalhou. Ela teve um mérito próprio, porque ela fez tudo para derrubar o gabinete que era escravagista. Ela trabalhou politicamente? Politicamente, né, nos bastidores. Ela conseguiu derrubar então o gabinete e colocar então o João Alfredo Correia de Oliveira, né, como presidente do gabinete, né, como primeiro-ministro. E com isso ela colocou os abolicionistas no parlamento, né? Na opinião do Dom Antônio, qual seria esse golpe? Porque foi uma coisa muito, pelo que Dom Antônio está falando, muito escondida, né? Foi um golpe positivista, né? E ao mesmo tempo um medo muito grande da princesa Isabel. De uma mulher, naquela época, assumir o trono? Não é por ser mulher. Pela princesa Isabel ser uma pessoa muito forte, né? E muito correta e muito querida também pela população, né? Então a princesa Isabel, na minha opinião, né, acho que ela seria uma monarca, porque Dom Pedro II foi considerado como o maior dos brasileiros, mas a princesa Isabel seria maior ainda, né? Que ela tinha uma força muito grande, ao mesmo tempo tinha o lado maternal, né? E isso apavorou muitas certas classes políticas, né? Maternal, né? E isso apavorou muitas certas não havia nada.
Né? Exatamente, exatamente. O que nos dá a impressão mexeu com as oligarquias. Eu tenho uma coisa que eu queria também colocar em questão, de uma reunião que houve em 9 de novembro de 89, né, a oficialidade do Rio de Janeiro, se reuniu no Clube Militar, e confiaram a Benjamin Constant a chefia do movimento destinado a combater as medidas governamentais do Visconde de Ouro Preto, que era chefe do gabinete dos ministros, né, que foram consideradas ofensivas ao Exército. Teria estado nessa reunião um certo alferes, chamado Alferes Cardoso, que era posto de tenente, que ao aventar a possibilidade do imperador se recusar a ir para o exílio, ele teria dado a sugestão de fuzilar Dom Pedro II. O detalhe é que esse Alferes Cardoso era o avô do presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Dom Antônio confirma essa história? Essa história parece que é verídica, né? Parece que é verídica. Que teria se aventado em executar o imperador, né? Como foi feito em outros lugares, né? Nesses golpes, né? Como da própria Revolução Francesa, né? Onde se mandou para a guilhotina milhares de nobres, ou de inimigos da Revolução, como eles chamam, né? Então aventou-se esse... Agora, se foi esse Alferes Cardoso ou não, isso eu não posso... Não há um registro, né? Porque o que me parece é que essas famílias se perpetuando aí no poder, né? E fica difícil, né, eles abrirem um campo democrático para que uma monarquia se manifeste. Perfeito. Porque a história me parece que vai se repetindo, né? Outra coisa, eu queria citar uma outra... Não, eu só queria completar uma pequena coisa, se eu precisar, Abel. O porquê da proclamação da República naquela época, porque o medo dos republicanos, se a princesa Isabel assumisse, eles nunca mais teriam uma dificuldade muito grande em tirá-la, porque ela teria um apoio popular imenso e a dificuldade seria muito maior. Então eles acharam que era aquele momento, enfim, o imperador já cansado, exatamente, né? Quer dizer, as mudanças, né, que ela faria assustaram muito. E depois a popularidade dela, né, era tão grande, que eles não teriam mais forças para tirá-la. Então eu acredito que uma das causas foi essa também, né? É o pavor dela assumir e depois não sair mais, porque ela teria um apoio popular. Mas para ela assumir teria que depois o falecimento de Pedro II. Exatamente. Eles não esperaram, mas ele já estava bem idoso, ele estava já com a saúde bem alquebrada, enfim, né, bem debilitada, né? Então aconteceria em pouco tempo e a princesa Isabel assumiria em pouco tempo. Falando um pouquinho do gabinete, né, de Pedro II. É evidente que as comunicações naquela época eram bem escassas, eram mais difíceis, mas não se aventou nada, não desconfiaram, não sabia nada, porque os livros de história dizem que o Império estava fraco, né? Isso conta que estava fraco, Dom Pedro II já idoso, e os ministros dele não desconfiaram, foi uma coisa mesmo, o povo assistiu bestializado, né? Exatamente. Eu acredito que não tenha percebido, né? Eu acredito que não tenha percebido. Você não teria resistido, né? Exatamente. Tinha uma Guarda Nacional, tinha parte do Exército a favor dele. Fiel, totalmente fiel, exatamente. Eu acho que não foi percebido e, como foi dito, pensou-se numa derrubada de gabinete, né? Havia uma insatisfação com relação ao Visconde de Ouro Preto, né? Mas não com a monarquia, por parte da população. Os livros de história dizem que era um enfraquecimento da monarquia, que a monarquia estava sendo, enfim, que a população já que ela não tinha mais, como é que se diz, popularidade, né? Mas isso diz o livro de história. É a verdade, a história entre aspas, não é a história, não é a verdade, né? Entre aspas. Exatamente. Eu acredito que não se tenha pensado. Então, talvez tenha se ouvido falar em movimento, mas como era uma pequena minoria, como o resultado das eleições mostra, né, com 2 republicanos no parlamento, então não se preocupou muito nesse sentido, né? Perfeito. Agora, que o Império estava enfraquecido, não. O país estava numa situação econômica, social e financeira, enfim, em todos os sentidos, né? Muito boa. Estava numa situação tão boa quanto os americanos, ou melhor. Né? A nossa moeda valia mais que o dólar. Nessa época, um filho do Barão Rothschild, daqueles banqueiros, né? Uma filha casou e, como dote, deram o título da dívida brasileira.
Então o país tinha crédito, tinha credibilidade. Uma credibilidade muito grande, né? Então o país não estava, o império não estava à deriva, como se diz, né? Como teve, acho que saiu um livro